por que assim as pessoas elas acabam tendo, né, essa grande dificuldade, então assim, em memorizar, chega na hora da prova, né, não sei se já aconteceu com quem está assistindo nós aí, chega na hora da prova, ficou decorando, chegou lá, parece que dá um branco, aquele conteúdo que estava sumiu. Por que acaba acontecendo isso? Então, essa pergunta eu respondi no meu primeiro livro lá em 2002, que é um livro chamado Branco na Memória. O que é um branco na memória? Tá? O branco na memória ele é um alarme silencioso indicando que existe algo de errado conosco, ou na esfera emocional ou na esfera física. Então, por que a gente tem um branco na memória, né? Na hora de uma prova, por exemplo? Ansiedade, estresse, pressão, medo, tá? Ou por que pode dar um branco na hora de uma prova? Local muito quente, um local inadequado, alguma coisa que você comeu que fez mal, uma noite mal dormida. Então, o branco, eu costumo dizer que ele é uma grande oportunidade. Então, se você está tendo um lapso de memória, você tem que... Opa, mas espera um pouquinho, por que eu estou tendo esse branco? Aí você faz uma investigação, ou num plano emocional, eu estou ansioso. Por que eu estou ansioso? Por causa da prova de amanhã cedo. Né? Ou melhor, se o branco aconteceu na hora da prova, o que eu posso fazer? Tentar respirar fundo, tentar me acalmar, tentar restabelecer o controle emocional, né? Deixar o lado racional imperar e deixar o lado emocional de lado, e aí você consegue retomar o controle disso daí. Né? E se for físico, você pode prevenir o branco na memória. Como? Se eu tenho uma prova amanhã, não vou dormir tarde hoje. Eu vou descansar, uma boa alimentação, aí todas as regrinhas que o pessoal também já sabe que para fazer uma prova, é uma maratona, você tem que já ir preparado. Então é importante isso que a pessoa tenha em mente. Isso. Branco na memória, ele está sempre indicando que existe algo de errado. E é uma grande oportunidade da pessoa poder aprender com isso, né, e criar formas de evitá-lo. Que legal, dá pra modificar, dá pra não ter mais esse branco. Então. Isso, e é importante que eu faço uma preparação no curso do aluno para ele identificar o branco e algumas técnicas para reverter o branco, tentar reverter. Tá? É um trabalho mais consistente, não dá para explicar rapidamente. A gente tem um trabalho uma carga horária de 20 horas, né? Então até não dá para falar assim rapidamente como é que se faz isso, porque a gente faz um preparo. A gente trabalha a personalização do estudante para que ele consiga identificar um branco, saber o que fazer para reverter. Outra coisa importante sobre o branco na memória, todo branco na memória diz respeito a algo que a pessoa sabe. Ninguém tem um branco por algo que ela não sabe. Estou tendo um branco sobre física quântica. Olha, se eu não sei nada sobre física quântica, não tem como ter branco, né? Então todo branco na memória diz respeito a algo que você sabe. Né? Então, algo que você sabe, mas não está conseguindo resgatar na memória. Então, por isso que existem métodos de recordação, que aliás é uma grande novidade, que de todos os trabalhos de memorização no país, o único que ensina técnicas de recordação é o nosso também, porque é importante. Não é só memorizar, tem que saber lembrar também. Né? São duas funções diferentes. A memorização é uma função, que é você transferir da memória de curto, médio prazo para a memória de longo prazo, e a recordação também é uma função, né? Que é você transferir da memória de longo prazo para a memória de curto prazo ou memória operacional. Legal. Então, tem cursos que só ensinam você a memorizar, mas na hora de lembrar, se dá o branco, cadê? Né? A pessoa perde o chão, se está numa prova, vai causar ansiedade, a ansiedade causa o branco na memória, e aí você tem um efeito em cascata. O branco na memória faz com que a pessoa fique tensa, nervosa e entregue finalmente a prova em branco. E acontece aquele milagre da recordação espontânea. Quando ela coloca o pé fora da sala de aula, ela lembra tudo. Nossa, né? É verdade. Então eu faço esse trabalho de sensibilização no Brasil, que a memória ela não é a vilã. Tá? O vilão da história é a pessoa não conhecer nada sobre memória. Estudantes não conhecem nada sobre memória, professores não conhecem muito sobre memória,
e acaba muitas vezes tendo prejuízos e perda de tempo com isso. Legal, né? Você citou algo muito bacana, né? A gente começa a observar que as pessoas tendem a ver a memória como uma vilã mesmo, né? Fala, nossa, é culpa da minha memória. Joga a culpa, primeira coisa, joga na memória, né? Fala, é culpa dela. Então, como a gente pode pegar e ver a nossa memória, em vez de uma vilã, nós vemos ela aí como a heroína, né? Quem vai realmente aí nos salvar aí na hora da prova. Então, Edvaldo, a boa memória ela é mais comportamento do que técnica. A técnica eu ensino, a técnica ela é um acessório importante, diga-se de passagem, é um grande diferencial. Só que a boa memória ela tem a sua função comportamental. Por exemplo, se você está num restaurante almoçando, aí você deixou seu celular em cima da mesa. Aí você levantou, você não percebeu o celular, você estava com seus amigos, você saiu e lá no estacionamento você teve um insight. Caramba, meu celular. Tá? O que as pessoas normalmente dizem num momento como esse? Esqueci o meu celular. Quer dizer, a memória foi a vilã? Não, naquele momento, se você fizer um recorte, o que aconteceu naquele momento foi uma lembrança e não um esquecimento. Você teve um insight, opa, meu celular. Nesse momento você tem que aplaudir sua memória, você tem que agradecer sua memória, você tem que elogiar sua memória, você tem que valorizar sua memória porque ela te lembrou no momento adequado, inclusive. Está no estacionamento, dá tempo de voltar e pegar. Né? Agora, o que nos aborrece e nos faz, às vezes, criticar a própria memória é o prejuízo que nós temos com o esquecimento. Então, tudo bem, deixei o celular em cima da mesa, né? E alguém foi lá e pegou o celular. Ou então você atravessou a cidade, chegou na tua casa, o celular. Quer dizer, esse prejuízo de ter que voltar, esse transtorno de ter que buscar, a pessoa fala, pô, estou ficando esquecido. Né? A memória Então, o que você pode fazer pela sua memória? Começa a perceber que você mais lembra do que esquece. Né? Você mais lembra do que esquece no dia a dia. Não, nesses momentos aí ela não está aí te punindo, né? Ela está na verdade te ajudando. O que nós não deixamos é a memória conversar conosco. Se a gente andasse com a mente mais tranquila, se nós andássemos com a mente mais em silêncio, se nós fôssemos mais concentrados no momento presente, você perceberia a sua memória lembrando de atividades, lembrando das coisas com mais facilidade. É que a gente anda tão tenso, tanta ansiedade, tanta preocupação, que a pessoa não escuta mais os gritos da memória. E é onde tem os prejuízos, né? Mas a memória, na verdade, ela está ali, tranquila, esperando as nossas orientações, os nossos comandos, né? Então a memória ela é uma função que funciona perfeitamente, mas se nós não deixarmos, se nós não atrapalharmos a memória.